Buenos dias, buenos dias. Bom dia, Credo. E aí, tudo bem com vocês? Tudo. E você? Tudo na paz, ansiosos para as férias? Muito. E você vai ganhar férias ou vai trabalhar em outro lugar? Vou trabalhar, né? Fazer o quê? Na verdade, acabou que cada um fez o seu calendário, né? E aí, tipo, por exemplo, tem lugar que eu não tenho férias mais, tem lugar que eu tenho uma semana e nada na mesma, né? Tem lugar que acaba porque, tipo, é o semi, né? O curso semi. Aí acaba dia 20, e aí não sei se vai voltar já em agosto, se vai voltar em setembro. Que é Eu uma não sei se... indefinição que a gente ama, né? Sim. Eu não sei se é impressão minha, mas para mim, os professores estão trabalhando 3 vezes mais. Cara, eu já tive tempo. um certo período logo no começo da pandemia que eu estava trabalhando feito um retardado, assim. Foi um negócio absurdo. Por quê? Porque eu tive que produzir muito conteúdo em muito pouco tempo. Porque, assim, eu tava fazendo, por exemplo, eu tinha que fazer 9 aulas diferentes por semana. E, meu, esses slides que eu faço tudo animadinho, bonitinho, assim, dá maior trabalho para fazer isso aqui. Justamente que eu estou falando isso, porque eu vejo os professores, porque não é fácil fazer um slide. Quer dizer, fazer de qualquer jeito é fácil, né? Não, mas fazer um slide útil. Fazer, tipo, bem feito, cara, não é fácil, não. E tem muito professor que, por exemplo, o cara tá fazendo na lousa, mas ele, enfim, ele edita vídeo, essas coisas, sabe? No começo da pandemia começou... Você conhece todos os professores do Vetor? Do Vetor não conheço todos, não, ainda. Não sei se você conhece o professor Pimenta, de Física. Pimenta eu não conheço ainda. É um vovô ranzinza, assim, mas eu gosto muito dele. A gente brinca, né? Por quê? Ele não chama chocolate, ele chama pimenta, então dá para entender, né? Não, mas ele faz muitas experiências em sala com os alunos. E agora não tem como fazer, né? Ele está gravando vídeo com o filho e a esposa fazendo as experiências. Nossa. Meu, por isso que eu falo, os professores estão trabalhando 3 vezes mais. Cada um se vira do jeito que pode, né? Pois é. Então. Precisavam ganhar 3 vezes mais, né, Credo? Na verdade, para mim, reduziu. Porque reduziu o número de aulas, né? Tem muitos lugares, por exemplo, que eu tinha 4 aulas, agora eu tenho 2, porque juntou todo mundo no mesmo lugar, entendeu? Na mesma aula. É muito. A gente tá falando aqui que é nítido o meu cansaço. Eu tô com essa cara de podre mesmo. Nossa senhora, hein? Eu não falei isso, professor. Mas é porque, ó, vou ser bem sincero com vocês. Quando eu vou dar aula para vocês, tipo, são 10h20 agora, eu tenho que entrar. Eu acordo às 10 horas, entendeu? Então é por isso que eu tô com cara de cansado. Geralmente, pra, tipo, ficar com uma cara de gente de manhã, eu preciso tomar banho de manhã. E não foi o que aconteceu hoje. Hoje eu troquei o banho por um pouquinho de sono a mais. Aí eu fico com essa cara de podre mesmo. Mas tudo bem, Letícia. Obrigado por reparar.
Ai, desculpa, professor. Brincadeira. Gente, deixa eu começar a falando com vocês sobre o simulado, antes da gente começar a aula, né? Então, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu queria mostrar aqui mais ou menos o que eu tive de resultado com vocês. Não sei se vocês lembram, essa questãozinha aqui deu mais de 70% de acerto, então eu fiquei orgulhoso de vocês, né? Vocês precisavam lembrar só das leis ponderais aqui, né? Quem errou essa questão, eu acredito que deve ser por causa que às vezes trocou a ordem do Z com o W, enfim, né? Eu tinha visto lá na tendência de resposta de vocês, quem errou provavelmente foi isso, né? E foi meio que o que eu quis fazer, tá? Eu quis que vocês mais se organizassem do que qualquer outra coisa aqui. Essa questãozinha aqui, ó, ela deu 50% de acerto. Vocês acharam ela difícil, gente? Não. Não, né? Inclusive eu caí na minha própria pegadinha, né? Porque eu coloquei o gabarito como B e o gabarito era E, né? Mas aí na hora que foi fazer a correção lá, o Rubão já deixou tudo certinho e tal. Era uma questão de estequiometria, né? Enfim, além da estequiometria comum, você tinha ali o volume do ar, né? Ao invés de volume de oxigênio. O balanceamento ali da reação era meio ruinzinho, né? Mas enfim. Beleza. Essa daqui, ó. Essa é a questão. Sabe qual que foi o índice de acerto dessa questão entre vocês, gente? Eu até pulei para trás. 6%. Todo mundo errou. Sabe o que vocês colocaram? Vocês colocaram isso aqui, ó. Vocês colocaram muito a E. A resposta aqui era B, tá, gente? Típica questão, eu adaptei uma questão da FUVEST aqui, tá? A questão da FUVEST era ferro. Aqui eu coloquei sódio, né? Mas o conceito eu usei o mesmo, né? Olha só que coisa interessante, gente. Eu quero saber quem é que produz mais gás de hidrogênio, né? Nessa reação aqui, ó. Repare que eu estou comparando uma amostra que é somente sódio puro, de mesma massa, tá? Todas de mesma massa. Uma amostra que tem sódio contendo potássio como impureza e outra que é sódio contendo lítio como impureza. Quem é que vai produzir mais? Olha aí, uma questão de estequiometria sem você fazer um cálculo, sem você fazer uma regra de 3. Até dá para você demonstrar por cálculo, por regra de 3 e tal. Na resposta oficial, né, da FUVEST, da questão que eu adaptei, né, tava um cálculo horrível, né? Mas enfim, olha só o raciocínio. Aqui você tem que pensar no número de átomos. Ó, a lógica é a seguinte: você tem a mesma massa, certo? Quanto maior o número de átomos que você tiver, mais vezes você vai fazer essa reação aqui. Tudo bem? Então, ó, se o átomo não for sódio, for lítio, por exemplo, aqui é só você trocar sódio por lítio. Mas vai liberar também gás de hidrogênio. Certo? São todos metais alcalinos, né? Reagem com a água. E se você tiver potássio aqui, também é a mesma coisa. E na mesma estequiometria. Por quê? Porque sódio, lítio e potássio são metais alcalinos. Beleza? E aí, o que vai acontecer, né? Quanto mais átomos eu tiver, mais hidrogênio eu vou produzir. Agora, quem é a amostra que tem mais átomos? Essa daqui, ó. Por que é essa amostra com mais átomos? Porque cada átomo de lítio que eu tenho ali é mais leve do que os átomos de sódio. Então, se eu tenho átomos mais leves com a mesma massa, quer dizer que eu tenho mais átomos. Foda essa questão, né? Pode falar. E aqui, ó, se eu tenho potássio como impureza, que o potássio é um átomo mais pesado, ó, do que o sódio, então
nessa amostra aqui eu vou ter menos átomos do que nessa de sódio puro. Então, a do sódio puro é intermediária, a que produz mais é a 3, porque tem mais átomos, e a que produz menos é a 2, porque tem menos átomos. Difícil a questão, hein? Essa questão é genial, eu amo ela, por isso que eu adaptei da FUVEST, se eu não me engano, FUVEST de 2015. E essa última aqui, é só vocês terem uma noção aí de fatores que alteram a entalpia, né? Então, quanto maior a quantidade, mais entalpia você tem, né? E se você está no estado vapor comparado com o estado líquido, por exemplo, você tem mais entalpia também, certo? Porque você tem mais agitação nas moléculas. Então, a alternativa aqui era A mesmo, né? Ó, essa daqui. Beleza? Era a única que não tinha nenhuma inversão bizarra aí. Tranquilo, gente? Vou fechar esse simuladinho aqui, então, tá? E aí? Beleza? A Renata falando que caiu na pegadinha. Pois é. A gente tem que simular o vestibular de forma mais real possível, né, gente? Então, a gente precisa fazer um pouquinho das pegadinhas também, né? Tipo, geralmente, né? Não sei se vocês reparam isso nas provas, né? Tem geralmente uma alternativa que é ridícula, assim, né? Tipo, quem marcou essa merece ficar no cantinho com o chapéuzinho de burro, né? Essa você já descarta direto. E tem uma alternativa que vai tentar induzir você ao erro, que essa é a alternativa que, enfim, muita gente vai acabar pensando. Bem? Alfredo, pois é, cara, mas é normal você errar essa questãozinha aí, cara, porque ela é difícil mesmo, né? Essa questão na FUVEST real, ela deve ter tipo um índice de acerto aí de 4%, 3%, né? Não lembro bem, mas deve ser por aí, porque é uma questão realmente difícil, tá? Então não se sintam mal porque vocês erraram essa, né? Não se sintam mal, inclusive, por vocês terem errado nenhuma das questões, porque eu não fiz nenhuma questão fácil, entendeu? Para mim, a de nível menor era a última. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. Vamos conversar agora sobre concentrações, para a gente fechar nosso semestre. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês, tá? Estava até esquecendo de compartilhar a tela de novo. Então, vamos lá. Lembrando que a gente combinou, né? Que a gente vai terminar a apostila hoje mesmo, né? Então, a gente tinha, na verdade, faltando 2 tópicos aí, 2 aulinhas, né? Ó, que seria as aulas 33 e 34 e as aulas 35 e 36, né? Só que dá para a gente fazer uma junção dessas aulas aí. E a Letícia levantou a mão. Fala aí, minha querida. Professor, aproveitando que o senhor vai falar sobre concentração, ontem eu estava fazendo o restante de exercícios de solubilidade e me surgiu uma dúvida. Solubilidade molar é a mesma coisa que a concentração molar? Não. Ó, Lê, essa dúvida é mais português do que química. Ó, solubilidade molar é o quanto que você consegue solubilizar, né? Então, é a mesma coisa. Você pensar na solubilidade, tipo, a gente geralmente fala em gramas, né? Em massa. Então, tipo, você consegue solubilizar, sei lá, 50 gramas daquele sal em 100 gramas de água. Se você expressar isso em mol, aí é uma solubilidade molar. Concentração molar é outra coisa, é o que a gente vai ver agora. Certo? É porque quando eu tava vendo, tipo, a resolução do exercício, depois de eu ter feito, claro, os cálculos pareciam muito com de concentração. É por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Tá. Depois você me mostra esse exercício, você me manda ele. Mando. Beleza? Tá no material esse exercício ou é de outro lugar? Não, a resolução que eu vi foi na internet. Ah, tá. Tá? Me manda, porque esse termo aí não é muito comum, não, né?
Mas assim, pelo que eu entendi do termo, é só você mudar a forma de abordar ali a solubilidade, né? Não tem por que ele ser alguma coisa diferente disso. Mas me passa depois. Você sabe que na internet tem muita coisa merda, né? É, o Márcio vive falando isso. Pois é. Obrigada. De nada. Mas não esquece de me mandar que eu quero ver mesmo essa coisa aí que eu fiquei Beleza. curioso. Tá bom? Bom, então, continuando aqui, gente, a gente tem concentração das soluções, né? E concentração em mol por litro, né? É um privilégio vocês terem 2 aulas disso e terem uma aula somente de concentração em mol por litro, né? Nesse cronograma do material, né? Porque realmente, geralmente isso é dado junto, né? Como eu acabei tendo um feriado, por exemplo, então eu vou precisar juntar, né? Mas nada que vá fazer vocês terem um prejuízo muito grande, enfim, né? Se vocês repararem nas aulas 35 e 36, são aulas que têm 10 exercícios, cara. Então, assim, tipo, quem planejou o material inicialmente, né, viu aí uma possibilidade de ser uma aula bem prática, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? O que é a concentração dessas soluções, né? Então, gente, concentração é basicamente uma comparação da quantidade de soluto, né? Então, você vai sempre comparar a quantidade de soluto com a quantidade de solução que você tem, certo? Então, gente, ó, olhando aqui numa perspectiva visual, né? Isso aqui seria uma solução pouco concentrada. Se você colocar mais soluto, ó, ela fica mais concentrada, tá vendo? Se você colocar ainda mais soluto, ela fica ainda mais concentrada. Então, tá vendo que no sentido aí da esquerda para a direita, eu representei visualmente aumentando a concentração, né? Sempre é bom você pensar no Todd ou no Nescau, né? Então, se você jogar 2 coisinhas ali de Nescau, você, tipo, vai ficar bem pouquinha cor de chocolate aquele leite, né? Jogou mais um pouquinho, vai ficar com mais cor, vai ficar com mais gosto também, enfim, né? Jogou mais, vai ficar com mais cor ainda, mais gosto, certo? Então, a concentração é mais ou menos isso, tá? Legal. O que é importante na concentração e o que acaba caindo bastante nas provas, né? Você tem várias formas diferentes de expressar essa concentração. Veja que todas as vezes que você expressar a concentração, você está falando da quantidade de soluto comparando com a quantidade de solução, certo? Como que você compara? Uma conta de divisão, uma razão, certo? Então, vai ser sempre a razão. Quantidade de soluto dividido por quantidade de solução. Agora, tem várias formas de eu expressar a quantidade, não tem? Então, por exemplo, posso expressar a quantidade em mol? Posso. Posso expressar a quantidade em massa? Posso. Posso expressar a quantidade em volume? Posso. Né? Então, a gente vai ver aqui as formas usuais de você expressar essa concentração, considerando que quantidade eu posso expressar de formas diferentes. Tudo bem? Ó? Então, há várias formas de expressar essa quantidade. Por exemplo, vamos supor que você joga 2 colheres de Toddy num copo de leite. Qual que é a concentração? 2 colheres de Toddy por copo de leite. Sacou? Parece muito, por exemplo, ó, essa daqui, ó, em fármacos, né? Vocês vão ser futuros médicos aí, ó. Então, cara, cálculos de concentração para quem vai fazer medicina, velho, você nunca mais vai se livrar disso na sua vida. Tudo bem? Então, muita atenção com o perdão do trocadilho, né? Muita concentração nesse assunto agora. Pois é, eu fiz essa piada. Então, gente, ó, por exemplo, um fármaco lá, você vai falar, esse paracetamol aqui, ele é 1 miligrama. O que ele quer dizer ali? É a concentração daquele cara, né? Beleza.
Um ppm, que é o famoso parte por milhão, que é onde vocês erram, né? Vou fazer até exercício por causa disso. Você dizer, ó, 1 mol por litro de um ácido, né? Você está falando quanto que tem do soluto, que é o ácido, na solução aquosa. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem gente no chat falando comigo. Geralmente, quando eu preciso ir pro chat, vocês só estão rindo da minha cara. Ai, ai, paracetamol é engraçado. Ai, ai. Ai, ai. Enfim, gente, é sempre uma expressão de, assim, você dizer a quantidade de soluto que tem. Tudo bem? Aí a gente chama uma solução que tem pouco soluto, a gente chama de diluída, né? E uma solução que tem muito soluto, a gente chama de concentrada, né? Então a gente fala concentrado quando tem mais soluto, beleza? Aqui tem mais gente no chat aqui, zoando com a minha cara. Baixou o Alfredo. Ai, ai. Bom, vamos lá, gente. Então aqui, já vou passar para as formas de expressão. Tudo bem? A primeira delas, a mais facinha, a mais intuitiva, é a concentração comum. Certo? Então a concentração comum é a que a gente usa mais aí, né? E aí, qual que vai ser o esquema dela aqui, ó? Você vai expressar assim, ó. Vai relacionar massa do soluto por volume de solução. Então, não é sempre uma comparação de quantidade de soluto por quantidade de solução. Aqui eu vou expressar a quantidade de soluto por massa e a quantidade de solução por volume. Beleza? Então, como é que vai ficar a expressão disso aqui? Massa de soluto dividido por volume de solução. Não estou comparando aí as duas grandezas, então eu faço uma razão. Legal? Aí presta bastante atenção, gente, na unidade desses caras aqui. Então, ó, a massa do soluto eu vou expressar em grama, quilo, né? São expressões de... aliás, são unidades de massa, né? O volume de solução eu posso expressar em centímetro cúbico, ml, litro, né? Geralmente, a massa é expressa em grama, aqui, ó, e o volume em litro. Veja que a unidade da concentração, gente, ela depende da unidade que você expressou a massa e o volume. Então, por exemplo, se eu expressar aqui, ó, em grama e aqui em litro, como é que vai ficar a unidade da concentração? Grama por litro. Tudo bem? Beleza? Vocês vão ver aí que tem uma questão, por exemplo, que está falando de miligrama por litro, né? Ou miligrama por quilo, né? Aí depende da escala que mais te atende, né? Porque se eu falar uma quantidade muito pequena, pode ser que eu fale em miligrama por litro. Se eu falar uma quantidade muito grande, pode ser que eu fale em quilograma por litro, né? E por aí vai, tá? Legal. Voltando aqui com o meu apontadorzinho a laser do mal. Então, ó, vou fazer um exemplo desse cara. Ó. Vamos supor que eu tenha 2 litros de água, certo? E aí eu jogo nesses 2 litros de água 500 gramas de cloreto de sódio. Tudo bem? Que é o nosso sal de cozinha. Gente, muita gente me pergunta agora, fala, nossa, professor, mas quanto que vai ser o volume da solução? Eu não sei, porque você jogou sal ali, né? Gente, quando você jogar um sólido num líquido, a variação de volume, ela vai ser geralmente descartável. Tudo bem? Ela vai ser geralmente uma variação de volume muito pequena, tá? E a gente vai descartar isso para nível vestibular. Se houver essa variação de volume e ela precisar ser considerada, o enunciado do exercício ele vai precisar te falar como que você faz isso, certo? Por exemplo, ele vai falar assim, ao jogar o soluto você teve uma redução de, sei lá, 2% no volume, ou alguma coisa assim, beleza? Então não se preocupem com isso. Geralmente,
pode ser que aconteça isso em questões de segunda fase, né? Que aí você tem um nível de dificuldade maior e tal. Mas, inicialmente, não se preocupem com isso, tá? Como eu falei, volume da solução, eu vou considerar o volume da solução como 2 litros mesmo, que era o próprio volume de solvente. Bem? Então, ó, o que você vai fazer? Vai tacar na fórmula. Qual que é a massa de soluto? 500 gramas. E o volume de solução? 2 litros. Beleza? Fez a conta aí, ficou 250 gramas por litro. Difícil? De jeito nenhum, né? Vamos fazer exercício, então. Ó. Só um detalhe aqui. Coloquei na nuvenzinha. Cuidado para você não confundir uma coisa com outra, né? Concentração e densidade são coisas diferentes. Por isso que tem aí na apostila de vocês, inclusive, uma parte falando de densidade. Densidade não tem nada a ver com concentração, né? A densidade, gente, ela é a massa total dividido pelo volume total daquele sistema ali, daquela substância, enfim, né? Então, muito cuidado, né? Aqui é a massa somente do soluto em cima, né? Se fosse a massa total, seria a massa da solução inteira, né? Então, são conceitos diferentes, são formas diferentes de abordar e são coisas que, enfim, são parecidas, mas têm objetivos completamente diferentes. Tá bom? Então, só para você não confundir mesmo. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Peguei essa questãozinha do Mackenzie, só para a gente treinar mesmo. Ó. Então, ele falou que você tem 5 recipientes com soluções de cloreto de sódio, né? Que é o NaCl, que a gente sabe. Ele te deu aí os volumes e as massas de sal, né? E aí ele perguntou qual que é mais concentrada, qual que é menos, enfim. O que a gente vai fazer? Bati o olho aqui, eu vou falar, pô, deixa eu fazer a concentração de todas. Então é só você aplicar a formulinha aqui, ó. Massa do soluto por volume de solução. Então vamos lá, ó. Para a primeira, a massa de soluto 0,5 gramas para 2 litros. Beleza? Faz essa continha aqui, 0,5 dividido por 2 vai dar 0,25 gramas por litro de concentração. Faz a mesma coisa para solução 2. Já dei até o resultado aqui, ó. Faz a mesma coisa para a solução 3. Olha como ficou mecânica essa questão, né? Faz a mesma coisa para a solução 4. Faz a mesma coisa para a solução 5. E aí, qual que é a resposta aqui? Todas as concentrações deram iguais, né? Então, a resposta aqui é a D. Mackenzie, né, gente? Mackenzie, vestibular de boas, né? Beleza? Bom, gente, então é isso. Vamos para a segunda forma de expressão? Isso aqui, ó, gente, corresponde à aula 35 e 36. Para você ver como a aula 35 e 36 fica com uma teoria muito rápida, né? Então, aqui, ó, é molaridade, ou concentração molar. Gente, olha só. A única coisa que muda é a forma que eu expresso a quantidade de soluto, ó. A quantidade de solutos agora vai ser expressa em mol. E o volume de solução vai ser sempre em litro aqui, tá? Então, ó, vem cá. Número de mols do soluto comparado com o volume de solução. O que mudou da fórmula anterior para essa? Na anterior aqui era a massa de soluto, aqui é número de mols, só isso. E aí mudou essa simbologia aqui, ó. Não é mais o C, é M. Então a gente vai dizer que é a molaridade, isso aqui, ou concentração molar. Pode ser que vocês achem assim, ó. Deixa eu até riscar na tela, para vocês não estranharem, ó. Pode ser que você ache ela assim, ó. Com aquele M meio estranho, assim, ó. Risquei com o dedo aqui na tela, por isso que ficou esquisito. É o M tá? de escorpião, Pro. É um M de escorpião, para quem gosta de signos, né? Eu sou uma pessoa completamente avessa a signos, né? Eu acho, tipo, que não faz sentido nenhum, enfim. Né? Não vou entrar nessa discussão agora. Porque vocês podem me xingar depois. Mas eu vivo zoando as pessoas que acreditam em astrologia, né? Eu acho, tipo, nada a ver, assim.
É que nem o Sheldon falou uma vez, né? O Sheldon falou assim pra Penny uma vez. A Penny falou, eu sou, sei lá, de escorpião, então isso já diz pra vocês o que vocês precisam saber. Aí o Sheldon vira pra ela assim, genial, e fala assim, diz que você é uma pessoa que acredita na ilusão de que a posição dos astros no momento do seu nascimento determina a sua personalidade. Tipo, acabou com a menina, né? Meu signo, gente, meu signo é escorpião também, né? E falam que escorpião é não sei o que lá. Meu, a maior prova para mim é que eu tenho um dos meus melhores amigos é de virgem e minha mãe também. E a minha mãe é uma pessoa super organizada, assim, tipo, nossa, ela é louca da organização. E esse meu amigo, cara, nossa, é a pessoa mais desastrada, mais louca que eu conheço, tipo. Então, assim, nada a ver, né? Pois é, Sheldon não erra nunca, é verdade, né? Aí, ó, só para voltar no assunto aqui, ó, a gente tem, então, que fazer a expressão aqui das unidades, ó. Então, se você tem a expressão de número de mols de soluto em mol mesmo, né? E o volume da solução aqui tem que ser sempre em litro, tá, gente? Então, se você tem mol em cima e litro embaixo, vai ficar mol por litro, né? E aí você pode expressar também, ó, como molar essa unidade aqui, ó. Então, se você escrever assim, ó, 1 M grande, é 1 molar, ou 1 mol por litro, mesma coisa. Tudo bem? Vamos ver o exemplo para ser mais rápido, ó. Vamos supor que eu pegue 3 litros de água, certo? E que nesses 3 litros de água eu jogue 6 mols desse cara aí, que é o dicromato de potássio. Certo? É um salzinho vermelho, lindo, maravilhoso, muito bonito, inclusive, né? E aí, gente, como que vai ser minha concentração molar, então? Eu vou pegar o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Lembrando que o volume da solução aqui eu vou considerar como o mesmo volume do solvente, tá? Então vai ficar 6 mols dividido por 3 litros, vai ficar 2 mol por litro. Posso escrever assim também, ó, 2 molar. Beleza? Então, é muito facinho aí essa parte também, né? Quais são as coisas que você precisa tomar cuidado aqui, né? Por exemplo, quando ele estiver falando de concentração de íons. Então, vou fazer uma questão só por isso, né? Então, ó, vem cá. Essa questão 10. Viajei lá, fui até o final da apostila, a última questão, tá? Então, a questão 10, a última, uma questão que foi o material mesmo que fez, para provavelmente mostrar esse negócio de concentração de íons para que vocês tomem cuidado, né? Então, vem cá, ó. No caso aqui, ó, veja aqui a alternativa A, né? Então, ele falou, em 100 ml de solução, 0,2 mol litro, determine as concentrações dos íons, ó. Então, quando ele pede a concentração do íon, gente, você precisa fazer a dissociação disso aqui, ó. Por quê? Porque você vai dissociar esse cara aqui e você não vai ter um íonzinho só de ferro para 1 mol desse sal. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai dissociar ela. Ó. Beleza? Como são 2 vezes aqui o ferro, ó, 2 ferros, então vai ficar 2 ferros mais e 3 vezes o grupo aqui sulfato, né? Então vai ficar 3 mols de sulfato. Considerando que você está dissociando 100% desse sal, tá, gente? Vai ficar assim, ó. Se eu tenho essa concentração aqui de 0,2 mol por litro, o que eu tenho que fazer para fazer a concentração dos íons de ferro 3 ali? Eu tenho que dobrar essa concentração. Por quê? Porque cada mol de sulfato de ferro, do sal, produz 2 mols de ferro 3. Beleza? Por quê? Por causa dessa estequiometria aqui, né? Do balanceamento da reação. Então, isso aqui vai dar uma concentração de 0,4 mol por litro. Tudo bem? Então, por que eu tive que multiplicar por 2? Por causa do coeficiente 2 aqui, certo? Até fiz na cor roxa aí, para vocês conseguirem visualizar isso depois nos slides. Legal, gente. E a concentração de íon sulfato? Tem que ser 3 vezes. Por quê? Porque cada mol de sulfato de ferro tem 3 mols de sulfato. Certo? Então, você vai ter aqui uma concentração 0,6 mol por litro. O item A era só isso.
Beleza? Agora o item B, o que eu quero? Eu quero um número de íons de ferro 3+. Cuidado, ó, não é o número de mols, é o número de íons. Então, o que você vai fazer? Bom, primeiro, vou pegar só esse cara aqui, só o ferro 3+. Então, eu vou ver quantos mols tem primeiro, certo? De ferro 3+, para depois saber o número de íons. Beleza? Então, ó, a primeira regrinha de 3 aqui é o seguinte, ó. Aqui eu expressei a concentração. Então, eu peguei essa informação aqui, ó, 0,4 mol por litro, e joguei aqui na primeira linhazinha da regra de 3, a minha proporção. Então, eu tenho 0,4 mols para 1 litro. Só que quanto que eu tenho de solução? Aqui em cima, ó, 100 ml, tá vendo? 100 ml, gente, dica, toda vez que estiver em ml, já transforma para litro. 100 ml, 0,1 litro, certo? Então, X mols, eu quero saber a quantidade de mols em 0,1 litro. Você vai ver, inclusive, que é dividido por 10, né? Ó, porque eu tenho de 1 para 0,1, é só voltar uma casa de vírgula. Então, aqui também, ó, é só voltar uma casa de vírgula. Vai ficar 0,04, né? Ou 4 vezes 10 a menos 2. Eu gosto de trabalhar em potência de 10. Acostumem-se a trabalhar em potência de 10, hein? Facilita a sua vida, juro por Deus. Bom, e aí o que eu faço agora? Eu quero ver, nessa quantidade de mols, quanto que eu tenho de número de partículas mesmo, número de íons, né? Então, qual que é a proporção? 1 mol são quantas partículas? Quantos íons nesse caso? 6 vezes 10 é 23. Certo? Só que eu tenho quanto? 4 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, fazendo aí essa multiplicação zita em cruz, você vai ter esse valor aqui, ó, 2,4 vezes 10 a 22 íons de ferro 3. E aí, gente, facinho, né? Então, eu só queria chamar a atenção para vocês nessa questão, para esse negócio da dissociação, tá? Então, toda vez que você dissocia ou ioniza, no caso dos ácidos, né? Ácidos ionizam, lembra, né? E bases e sais dissociam, certo? Tem que prestar atenção nisso, tudo bem? Então, se for um ácido, você tem que ver se ele é um monoácido, se ele é um diácido, se ele é um triácido, beleza? Legal. Bom, a próxima questãozinha aqui, ó, mais complicadinha, da FUVEST, ó. Então, ele te deu uma concentração em uma unidade que não é muito usual, miligramas por quilograma, né, desses íons aí na água, né, ó. E aí ele falou assim, ó, dentre esses íons, os que estão em menor e maior concentração molar são, respectivamente, né? Vou considerar aqui, gente, água comum, tá? Não vou considerar essa parte como se fosse água do mar. Por quê? Porque a proporção vai dar a mesma, né? Eu acho que fica mais fácil você mostrar sem ser água do mar, se for a água normal. Beleza? Vai dar na mesma questão, tudo bem? Mas se você for ver na resolução oficial dessa questão, vai ser uma resolução um pouquinho mais complexa, né? Eu achei que dessa forma que eu pensei, ficou mais fácil. O que a gente vai fazer, né? Ele quer saber quem tem a maior e a menor concentração molar, ou seja, eu preciso calcular a concentração molar de todo mundo, tudo bem? Legal, então, primeiro, vou precisar das massas molares. Beleza, ó. Todos os caras aqui, menos o SO4, 2-, né, o sulfato, já estavam com a concentração, aí, desculpa, com a massa molar dada de colher de chá, né? Só o SO4 que você precisava fazer o cálculo da soma aqui rapidinho, né? Beleza. Qual foi o meu raciocínio aqui? O raciocínio foi o seguinte. 1 quilo de água é 1 litro. Então, quando eu estou falando aqui miligramas por quilograma, eu também posso falar que é miligramas por litro de água. Beleza? Se eu falar da água pura, hein? Porque a água do mar não tem a densidade 1. Mas eu estou comparando com água pura, ok? Beleza, então, ó, é como se eu não tivesse essa informação aqui, ó. Como se eu ignorasse essa informação. Mas o raciocínio é o mesmo,
Legal. Bom, outra coisa que eu tenho que considerar é 1 miligrama, para passar de miligrama para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, aqui, ó, essas concentrações, para tirar ela de miligrama e passar para grama, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000. 1, 2, 3. Beleza? Então, ó, quando eu fizer para grama por litro, é só eu voltar 3 casas de vírgula para todo mundo. Então, 1,35, o outro vai ficar 2,7, né? O outro vai ficar 10,5 e o outro vai ficar 19. Tudo bem? Deixei todo mundo com 2 casas de vírgulas para ficar mais bonitinho. Agora, o que eu vou fazer? Essa quantidade de gramas, eu vou passar ela para mol. Como que eu faço para passar essa quantidade de grama para mol? Eu faço número de mols, eminho sobre emão, né? Seria a massa dividido pela massa molar. Vou fazer isso para todo mundo. Ó. Então, aqui, ó, 0,056. Aqui, 0,028. Aqui, 0,46. Lembrando que cada um tem a sua massa molar, né? Então, eminho sobre emão. Então, eminho é a massa que você tem e emão é a massa molar, né? Então, as massas molares, cada um você tem que pegar um valor, né? Legal. E aqui, 0,54. Beleza? Bom, dizer o número de mols que tem ali em 1 litro ou em 1 quilo, né? Já te diz qual que é a mais concentrada, né? Porque quem tem mais mols em 1 litro é quem é mais concentrado. Beleza? Então, quem seria o mais concentrado de todos? Esse aqui. E o menos concentrado, esse aqui. Beleza? Se eu fosse fazer para 1 litro mesmo, do jeito que eu estava simplificando, você vai ver que o valor é o mesmo, né? Ó, se aqui é 0,056 mols, é 0,056 mol em 1 litro, né? E por aí vai. Mas se você não fosse considerar aqui que eu estou considerando a água comum ao invés da água do mar, era só você pegar e fazer a divisão aqui do número de massa pela massa molar e você chegava nessa proporção aí, beleza? Então temos aqui como resposta a alternativa Elaiá. Passa, maldito. E. Tranquilo, gente? Tô quietinhos hoje. Ô cansaço, já estou de saco cheio da minha cara. Bom, beleza. Continuando aqui nas concentrações, gente. Deixa eu ver quanto tempo eu já passei. Preciso correr um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. Continuando aqui nas concentrações, gente, eu tenho outras formas de fazer a expressão. A terceira é o título. Beleza? Bom, gente, o título, então, olha só. Ele pode ser tanto um título em massa, quanto um título em volume. Vou começar com o título em massa, tá, gente? Então, quando você expressa tanto a quantidade de soluto, quanto a quantidade de solução em massa. Beleza? A Isa está me perguntando, professor, se fosse dissertativa, eu faço o quê? Aí essa questão ia ser bem difícil se ela fosse dissertativa, hein, Isa? Se ela fosse dissertativa, eu faria dessa forma aqui, ó. Eu não calcularia a molaridade. Boa pergunta, Isa. Eu deixaria só até aqui. Só até essa segunda coluna aqui que eu fiz. E aí eu explicaria no texto, eu escreveria. Falaria, a concentração é proporcional ao número de mols. Então, onde eu terei maior número de mols, eu tenho maior concentração. Se eu tenho menor número de mols, eu tenho menor concentração. Tudo bem? Beleza. Boa pergunta, Isa. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu vou falar sobre massa por massa. Beleza? Então, gente, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Beleza? Então, massa do soluto pela massa da solução. Esse T aqui de título é aquele Tzinho meio grego, né?
Na verdade, gente, esse T aí tá meio feinho. Geralmente ele aparece assim, ó. Deixa eu riscar aqui de novo, ó. Assim, ó. Parece aquele T de trabalho, sabe? Risquei com a mão, por isso que ficou zoado aí, né? Mas enfim, deu para entender, né? Aquele T que parece o T de trabalho. Gente, então aqui é massa por massa, certo? Vocês estão percebendo que é tudo a mesma bosta? É só você trocar, como que você expressa aqui, ó, as quantidades? Aqui é massa por massa, beleza? Então, ó, vamos supor que a massa do soluto esteja em grama e a da solução grama também. Se as duas estiverem em grama, gente, lembra que você pode cortar a unidade, né? Então, o título, ele é um número puro, ele não tem unidade, beleza? Ou você pode expressar ele também como porcentagem, né? Se a massa do soluto estiver em quilo e a outra em quilo, você pode cortar quilo com quilo, né? Então, aqui o título é um número puro, né? Beleza? Vou fazer um exemplo aqui. Ó, vamos supor agora, só para mudar um pouco, porque nesse marasmo a gente acaba fazendo sempre as soluções líquidas, né? Aqui eu vou fazer uma solução sólida. Olha só, essa solução sólida tem 1 kg de prata e 4 kg de cobre. Pergunta, nesse caso aí, quem é o soluto? É o em menor quantidade, tá? Tudo bem? Lembrando que o soluto, né? Ele é sempre o cara que é envolvido pelo solvente, né? Mas no caso de sólidos, aí de liga metálica, o soluto é o em menor quantidade, certo? Então temos 1 kg da prata, da famosa argento, né? E 4 kg do cobre, que é o famoso cozinho aí, né? Bom, gente, o que você vai ter? Você vai juntar esses dois caras e fazer uma liga. Beleza? Uma liga metálica é uma solução? É. Por quê? Porque é um sistema homogêneo, certo? É uma mistura homogênea. Beleza? Legal. Então, como que a gente vai fazer? Massa do soluto dividido por massa de solução, né? Então, quanto que é a massa de soluto? O soluto é só 1 kg de prata, tá vendo? E quanto que é a massa de solução? Cuidado, hein, gente? Não é a massa de solvente, é a massa de solução. Quem colocou 4 ali embaixo se fudeu completamente. Por quê? Porque a massa de solução é a massa total do negócio. Então, aqui eu preciso considerar, ó, quanto que é a massa total dessa liga metálica? Eu juntei 1 kg com 4 quilos. Quanto que eu tenho no total? 5, né? Beleza? Lembrando que você vai cortar a unidade quilo com quilo. Vai ficar 1 dividido por 5 ou 0,2. Certo? Posso expressar esse 0,2 como 20% também? Posso. Tudo bem? Então, você falar assim, ó, uma liga metálica de cobre e prata a 20%. O que eu quero dizer? Que 20% daquela massa é o soluto, que seria a prata. Tudo bem? Legal. Agora vamos para o título em volume. Então, vamos lá, ó. Então, volume de soluto por volume de solução. Beleza? Mesma coisa. O que eu fiz? Eu troquei massa por volume nos dois. Tudo bem? Então, lembrando que é sempre quantidade de soluto por quantidade de solução. E aí, quando a gente fala de quantidade, a gente pode variar aí essa forma de expressar, né? Legal. Volume, ele vai estar expresso em centímetro cúbico, ml ou litro. Geralmente em litro, tá? Ou ml. Centímetro cúbico acaba aparecendo um pouco aqui, né? Ele aparece mais lá para a densidade, né? E aí, gente, a gente tem que pensar, mesmo o raciocínio do título em massa. Se em cima tiver litro e embaixo litro, corta, certo? Então, o título vai ser um número sem unidade. Beleza? Legal. Um exemplo. Vamos supor que eu pegue 0,5 litros de álcool e 1,5 litros de água. Beleza? Bom, vou juntar esses dois caras aqui, vai dar uma solução. Como que eu vou fazer o título dessa solução, né? Então, o soluto aí, no caso, é o álcool, né?
Beleza, o álcool, vamos considerar o etanol aqui, eu escrevi álcool como uma forma de simplificar mesmo, né? Então, são 0,5 litros. E quanto que é o volume total da solução? Somei, certo? David, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só comentar um negócio aqui, rapidinho. Cuidado, tá? Uma solução, quando você junta álcool e água, o volume diminui por causa das pontes de hidrogênio. Tudo bem? Como as pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né, são ligações intermoleculares muito fortes, acaba que o volume dessa solução aqui não vai dar 2 litros. Juntou meio litro de álcool, 1,5 litro de água, não dá 2 litros, gente. Posso simplificar dizendo que dá 2 litros? Pode. Se a questão falar, aí beleza. Aí ele tem que te dizer, existe uma redução de volume de, sei lá, 5%. Né? A redução de volume nesse caso aqui é uma redução bem, digamos assim, bem violenta, tá? David, fala aí, meu mano. Professor, esse negócio de título, eu só posso usar para situações em que, tipo, ambos as misturas vão ser, quer dizer, reagentes, no caso, vão ser do mesmo estado físico ou não? Olha, para volume, David, para volume sim, para massa não. Mas e se, por exemplo, pegar o título em massa de um sal com água? Aí eu já não considero a massa da solução como uma soma, é só dissolvente. Aí você precisa considerar. Aí você precisa considerar. Precisa? Mesmo Sim. sendo aquela situação que não varia Sim. quase nada? Porque o que não varia é o volume, né? Agora a massa varia. É verdade, justo. Veja que cada Tá. situação também é uma, né, David? Imagina, por exemplo, tipo, se você joga 1 grama em 1 tonelada. Não vai fazer diferença no final, você somar. Uhum. Bem? Agora, aí depende da escala que você está falando. Por exemplo, o exemplo lá que eu falei. Joga 500 gramas de sal em 2 litros de água. Puta, cara, eu tô aumentando bastante a massa ali, né? Sim. Então, faz diferença sim. Boa pergunta. Tá. Então, no volume, sem problemas, né? Nessa situação. Tá. Agora, no título, aí é bom você considerar, tá? Tá, Inclusive, beleza. aqui eu estou considerando esse volume aqui como constante, tá? Mas é uma aproximação que é bastante grosseira, digamos assim. Beleza? Beleza, No valeu, título, você professor. precisa se preocupar um pouco mais com isso, tá? Tá. Mas, de novo, sempre depende do como o vestibular está abordando. Bem, se ele não falar nada, fica tranquilo, tá bom? Beleza, valeu, professor. De nada, mano. Bom, beleza. Então, fazendo essa continha aqui, ó, gente. Cortou litro com litro, vai ficar meio dividido por 2, né? Que vai dar 0,25. Ou 25%. Tudo bem? Então, seria aqui uma solução 25% de álcool em volume. Gente, vamos falar de pandemia? Ei, olha só, dica quente de questão para esse ano. Se eu fosse examinador, eu ia fazer essa questão com certeza. Vocês já viram, gente, que o álcool que a gente vende, né, o etanol, ele tem 2 denominações. Ele tem o 70 graus GL e o INPM. Já viram isso? Sim. Tudo a mesma bosta? Não. Olha só que interessante, gente. Se você comprar esse 70 GL aqui, ó, você comprou errado. Imagina o que tem de gente comprando esse aqui e fazendo merda. E saindo por aí, lavando a mãozinha com esse aqui, e esse aqui não adianta porra nenhuma, sabia? Pois é, olha aí, ó. Gente, o eficiente contra o corona, né? Ele tem que estar exatamente nessa concentração aqui, ó. 70 INPM. Por que precisa ser uma concentração exata? Porque
para você fazer a neutralização, né, desse vírus, na verdade você faz uma desidratação, né? Então não é tipo, quanto mais concentração de álcool, melhor. Se eu pegar o álcool puro é melhor do que o álcool 70. Não é, né? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, tem muito vídeo na internet aí de gente se intitulando químico e ensinando a fazer o álcool em proporção errada, ou enfim, né? Já vi gente fazendo com proporção em volume. Não é proporção em volume, é proporção em massa, gente. Olha só. INPM, graus de INPM, é uma denominação brasileira, quer dizer, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Beleza? Essa daqui, ó, graus de INPM, se refere à porcentagem em massa. Tudo bem? E essa aqui, graus GL, é graus Gay-Lussac, é uma denominação que ela é europeia, né? E ela se refere à porcentagem em volume. Então, são duas coisas diferentes, certo? Álcool 70 graus GL não é a mesma coisa que álcool 70 graus INPM. O INPM é 70 graus, é 70% em massa, e o álcool 70 graus GL é 70% em volume. Se você quiser fazer a conversão, eu vou pegar aqui a do GL e transformar para INPM, ó. Só para vocês terem uma noção. Bom, pegando o álcool gel, eu vou, para simplificar, né, ó, eu vou pegar 1 litro. Então, 1 litro dessa solução aqui, ó, 70 graus GL, ele tem o quê? 70% de etanol, então 700 ml de etanol e 300 ml de água. Para passar esse volume para massa, eu vou usar a densidade. Então, a densidade do etanol e a densidade da água, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? 700 ml de etanol, quanto que vai ter de gramatura isso aqui, de massa? É só você multiplicar pela densidade, ó. Vai ficar 553 gramas. Beleza? E os 300 ml de água vai dar 300 gramas mesmo, né? A densidade da água é 1. Certo? Legal. Então, agora o que eu faço? Eu vou fazer a porcentagem em massa. Vou pegar a quantidade de soluto pela quantidade de solução, em massa, né? Ó. Então, a quantidade de soluto é o etanol, que é 553, e a quantidade de solução, ó, vai dar aí, ó, esses 853 ml aí, né? Aliás, ml não, gramas. Essa conta vai dar 0,648, ou 64,8 NPM, né? Então, isso aí vai dar 64,8% em massa, né? Veja, então, gente, que o álcool 70 graus GL é um álcool menos concentrado do que o INPM. Então, você está usando aí um álcool que não tem a concentração suficiente. Sacou? Vocês imaginam quanto de gente tem comprado errado, não? Ou quanto de gente que tem sido enganada no mercado, por exemplo? Né? Complicado mesmo isso aqui, né? Porque é muito comum você ver essa gramatura aí, essa denominação graus GL, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem comprar, né? Vocês vão virar tipo o louco do álcool agora, né? Na hora que você for comprar. Mas, enfim, é isso aí. Bom, gente, próxima coisa que eu queria falar aqui é sobre a parte por milhão. Então, parte por milhão, gente, eu falo para vocês, não é química, mano, é português. O que é parte por milhão, gente? É uma parte para cada milhão de partes. Né? O que eu quero dizer quando eu falo parte para cada milhão de partes, né? Então, por exemplo, se eu tiver 1 grama para cada 1 milhão de gramas, beleza? Então, ó, relaciona a massa do soluto pela massa da solução, tá? Lembrando que aqui a massa da solução e a massa do solvente você vai considerar a mesma coisa, tá? Beleza? Porque a massa de solvente não vai variar muito. Lembrando que a massa de solvente, né, ela vai ser da ordem de 1 milhão de vezes mais do que a massa de soluto. Então, você somar aqui, que nem eu estava discutindo com o David, na hora de falar de massa da solução, somar a massa do soluto que você colocou lá com a do solvente é praticamente irrelevante para expressar o número. Então, aqui não precisa
considerar isso. Beleza? Faz um joinha aí, David. Então é isso. Tá bom? Legal. Então vamos lá, ó. Quando que isso é usado? Quando a massa dissoluta é muito pequena. Veja, é uma parte para cada milhão de partes. Certo? Então, é 1 milhão de vezes menos do que solvente. Né? Então, geralmente isso é expressado quando você tem concentrações muito baixas. Por exemplo, quando você vai falar da concentração de mercúrio na água. Pode ter muito mercúrio na água que você toma? De jeito nenhum, você morre, né? Agora, você precisa controlar essa quantidade de mercúrio na água potável? Claro que precisa, né? E a quantidade de mercúrio tem que ser uma coisa expressada em ppm. Por quê? Porque tem que ser uma quantidade muito baixa, cara. Senão você acumula aquele mercúrio, você sabe que o mercúrio você não metaboliza, né? Então, você acumula aquele mercúrio no seu corpo e, meu filho, já era. Bateu as botas. Entendeu? Então, a gente controla a quantidade de mercúrio na água, por exemplo, né? Que é impossível tirar tudo, né? Mas tem que ser uma quantidade pequena, tá? Bom, então, gente, resumindo essa unidade aqui, ela quer dizer o quê? O ppm é uma parte para cada 1 milhão de partes, ou seja, 1 grama para cada 1 milhão de gramas. Beleza? Aí, gente, lembrando que 1 milhão a gente pode expressar assim, ó, 10 a sexta. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar direitinho. Vamos supor que eu tenha 1.000 litros de água. 1.000 litros de água, gente, não é 1.000 quilos de água? Sim. 1.000 quilos de água não é 1 tonelada de água ou 10 a sexta gramas de água. Seria 1 milhão de gramas. 1.000 quilos são 1 milhão de gramas. Certo? Então, 10 a sexta gramas de água aqui nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um tiquinho assim, ó, de flúor. 3 gramas. Você tá vendo, gente? É para você ver isso aqui, tá? Que é uma quantidade muito pequena. Beleza. Então é isso que eu queria que você conseguisse visualizar na figura. Ó, então eu tenho 3 gramas de flúor para cada 10 a sexta gramas de água. Tudo bem? Ah, professor, mas é a massa da solução. E a massa da solução não é 10 a sexta. É 1 milhão de gramas de água mais 3 gramas de flúor. Ah, tá bom, vai ficar 1 milhão e 3. Faz diferença? Sacou? Beleza. Então, isso aqui vai dar 3 ppm. Beleza? Então, dá para você visualizar já direto, inclusive. Né? Então, 3 ppm quer dizer, eu joguei 3 gramas desse cara em 1 milhão de gramas de água. Beleza? Lembrando, né, gente? 1 milhão de gramas de água é 1 tonelada de água. Né? Então, você pode expressar dessa maneira também, ó. 1 grama para cada 1 tonelada. Cada um gosta de expressar de uma certa forma, tá, gente? Isso é uma questão de gosto, tá? Então, você pode pensar nessa escala também, é a mesma proporção, né? 1 grama para cada 1 tonelada. Por quê? Porque 10 a sexta gramas é 1 tonelada. Certo? Então, veja só, é 1 grama para 1 tonelada, é muito pouco, certo? Legal. Você pode expressar também assim, ó, pensar dessa forma, ó, é 1 miligrama para cada quilo. Então, aqui seria, por exemplo, eu dividir aqui de 1 grama para 1 miligrama, dividir por 1.000, né? E aqui, 1 tonelada para 1 quilo também dividir por 1.000, então é a mesma proporção, né? Então, enfim, depende da forma que estiver sendo abordado, enfim, né? A única coisa que você precisa lembrar é que é sempre a parte por milhão, 1 parte para cada 1 milhão de partes. Em massa, tá, gente? Em geral, tá? Gente, um comentário. Se ele falar assim, ao invés de ppm, ele falar ppb. ppb é parte por bilhão. Veja que o raciocínio é o mesmo. Só que o que muda? Aí ao invés de 1 milhão de partes, é 1 bilhão de partes. Então, ó, observação. Se ele colocar ppb, é parte por bilhão. Ou seja, uma parte para cada bilhão de partes. Né?
Então, bilhão é 10 a nona, né, gente? Então, fica aí a dica, que vai ser a mesma proporçãozinha aí, tá? Mesmo raciocínio, tá? Desculpa, não é a mesma proporção, mesmo raciocínio, mas um pouquinho diferenciado, certo? Legal. Gente, vou fazer uma questãozinha aqui, ó, para que a gente fique com isso bem fixado, tá? Tenho 12 minutinhos ainda. Bom, gente, então ele está falando da fluoretação de águas para diminuir a incidência de cáries na população. Lembra que eu até usei como exemplo ali o flúor, né? Então, gente, a fluoretação, jogar flúor na água, ela é feita em qualquer estação de tratamento de água no Brasil. Isso é lei, tá? Tem que adicionar um pouquinho de flúor. Pode adicionar muito? Não. Flúor é extremamente tóxico. Então, se você enfiar um monte de flúor lá na água, beleza, ninguém vai ter cárie, né? Mas todo mundo vai morrer. Aí não adianta nada, né? Pois é. E aí, ó, ele está falando que um dos compostos para fazer isso aqui é o fluoreto de sódio, né? Olha aí a nomenclatura de sais aparecendo, né? Fluoreto de sódio é flúor com sódio, né? Então vai ser NaF, né? Beleza? Qual a massa necessária em gramas de fluoreto de sódio puro para se fluoretar 38 mil litros de água para consumo? Para que a concentração seja de 1 ppm. Legal. Então, gente, vamos lá. Ó. Aqui ele até te ajuda um pouquinho falando que 1 ppm é 1 miligrama por litro. Tudo bem? Eu vou transformar para gramas. Tudo bem? Tudo para gramas, porque é mais usual. Para ser sincero, eu nem tinha visto que ele tinha dado essa informação aqui. Tá? Por quê? Porque você precisa saber o que é ppm, tá? Ele não precisa te dar isso aqui, hein? Como ele deu nos dados aqui. As massas molares a gente vai usar mais tarde. Bom, a primeira coisa que eu fiz, esses 38 mil litros aqui, ó, aqui, eu transformei ele para gramas. 38 mil litros de água, 38 mil quilos, certo? Isso dá 38 vezes 10 a sexta gramas. Tudo bem? 38 milhões de gramas ou 38 vezes 10 a sexta gramas. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quantos ppm de flúor eu tenho. Do átomo flúor, tá? Do íon flúor. Então, ó, massa de flúor. Eu quero 1 ppm. O que é 1 ppm que a gente acabou de aprender? É 1 grama para cada 10 a sexta gramas. Tudo bem? Só que eu quero saber quanto de massa eu tenho para esses 38 mil litros. Então, a massa aqui, ó, do flúor vai ser X e aqui vai ser 38 vezes 10 a sexta gramas de água. São os 38 mil litros. Gente, você já conseguiu visualizar essa conta, né? Daqui para cá, para baixo, é só você multiplicar por 38, né? Então, aqui vai dar 38 gramas de flúor. Então, você precisa jogar 38 gramas de flúor nesses 38 mil litros de água para que eu tenha um ppm. Agora, ele perguntou a quantidade de flúor. Quem deixou assim, ó, ganhou 0,25 na questão. Ele perguntou a quantidade de fluoreto de sódio, do sal, não do flúor. Aí que complica, né? Porque agora você precisa saber massa molar. Então, vamos lá, ó. Massa de fluoreto. Bom, raciocínio aqui primeiro. 1 mol de flúor, só o flúor, tá? São 19 gramas, ó. A gente deu a massa molar do flúor. Só que quanto que eu tenho de flúor? Não são 38 gramas? Então, Y mols de flúor. Você já deve ter percebido que é o dobro, né? Ou seja, eu preciso de 2 mols de flúor. Beleza? Só do íon flúor eu tô falando, tá? Beleza? Ou do átomo flúor. Beleza. Gente, a fórmula do fluoreto de sódio é NaF, não é? Quantos mols de flúor eu tenho para cada mol do sal? 1, né? Porque a cada molécula não pode falar molécula aqui, né?
porque é um composto iônico. Então, para cada fórmula de NaF, eu tenho um átomo de flúor, um íon flúor. Então, se eu precisar de 2 mols de flúor, eu preciso de 2 mols do sal. Beleza? É a mesma proporção. Ó. Então, 2 mols de flúor ou do fluoreto são 2 mols do sal também. Ou seja, eu já sei que eu preciso de 2 mols do sal. Agora eu preciso saber qual que é a massa disso daqui, porque ele perguntou a massa, né? Bom, o NaF, gente, tem essa massa molar aqui, ó. 23, que é do sódio, mais 19 do flúor. Então, é 52 gramas por mol. Cada mol tem 52 gramas. Se eu preciso de 2 mols, é só dobrar essa massa, não é? Então, multiplica por 2, vai dar 104 gramas de NaF. Essa aqui é a resposta. Professor, desculpe. Diga. Não seria 42 gramas? Você tá certo, 42. Deixa eu mudar aqui. Rapidinho. 42 gramas por mol. Valeu, David. Então, aqui, ó, é 42, né? Então, aqui vai dar 84, é isso? Beleza, finge que nada aconteceu. Valeu, gente. Beleza, é isso mesmo. 84 gramas. Beleza, gente? É isso aí, então. Próximo tipo de expressão. Não está na apostila esse, tá? Mas eu achei que dava tempo de dar. Pode ser que ele apareça, tá? Caiu um pouquinho de desuso isso aqui, tá? Que é a molalidade. Olha só que estranho. Parece o Cebolinha falando molaridade, né? Molalidade. Molalidade. É o Cebolinha falando molaridade. Cara, caiu um pouco em desuso isso aqui, tá? Mas, enfim, é bom a gente passar por isso. A molalidade, gente, é quando você fala número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas, né? Letícia usando a figura do aflito. Meu, essa figurinha do aflito é muito boa. Cara, todo lugar que eu mando, eu baixei ela, lógico, né? Todo lugar que eu mando, as pessoas ficam tipo, que? Aí eu fico só me divertindo. Ai, ai. Aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vai mudar. A gente vai só mudar a forma de expressar, né? Então, aqui, gente, ó. O que vai ter? Ai, caramba, não tá passando. Número de mols de soluto por massa de solvente. Fácil, né? Então, ó, aqui agora é número de mols e aqui é em massa. Qual que é uma coisa bem específica aqui? É que a massa do solvente sempre está em quilogramas. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui o número de mols em mol e aqui a massa em quilos. Aqui, gente, vai ficar, então, a unidade mol por quilo. Ou a gente também pode chamar isso aqui de molal. Mol por quilo a gente chama de molal também. Estranho, né? Moral com o Cebolinha falando. Molal, molal, né? Você tem molal aqui, né? Então, mol por quilo também a gente pode chamar de molal. Nem coloquei isso no slide, eu acho. Bom, um exemplo, né? Pegou aqui 3 quilos de água, que também são 3 litros por coincidência, né? Só porque eu estou usando a água, né? Que tem densidade 1. Colocou 6 mols de cromato de potássio. Colocou 6 mols desse cara aí, ó. Você tem 6 mols em 3 quilos de água. Então, isso aqui ficou 2 mols por quilo, ou 2 molal. Beleza? Queridos, é isso, a parte de concentração, tá? Tem exercício a rodo aí para vocês, hein? Fala aí, David. Professor, então se eu colocasse, por exemplo, uma solução aquosa dentro nessa mistura, no caso, a massa ainda continuaria sendo do solvente, não seria da solução, não seria a soma, né? Mesmo aumentando não, mesmo aumentando a massa, Nesse não é? caso, é aquela coisa que a gente estava combinando, né? Tipo, no valor, você acha que vai fazer diferença?
Depende. Depende de quanto que você joga. Não, mas é que, por exemplo, aí tá a massa do solvente. Então, tipo, mesmo se eu colocar uma grande quantidade, Ah, tá, não é verdade, importa, você né? observou bem. É É. massa do solvente aqui. Tá certo. Aí não importa, Inclusive, né? tem um material meu aqui, no saco que é do concorrente, que fala exatamente isso, tá bom? Tem que ser bastante específico nesse caso aqui, tá? É do solvente mesmo embaixo. Então, boa observação sua aí, tá? Esse negócio, cara, de molalidade, ele caiu tanto em desuso, só pra você ver, não tem nem mais no material, né? É um extra mesmo que eu tô dando para vocês, tá? Tem material que dá, beleza? Tranquilo? Professor, Gente, eu acho é que tem isso. dúvida no chat. Não Tem sei. dúvida no chat. Deixa eu ver aqui. M também, ou nesse caso seria W. É W, tá, Samuel? W, beleza? Porque aí, se fosse o M, vai ser a molaridade, vai ser o mol por litro, né? Que é o molar. Aqui é molal, né? É bem parecido os dois. Tudo bem? Beleza. Então, aqui, essa daqui é a unidade que eu dei extra para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Que eu precisava falar para vocês hoje. Vocês vão se livrar de mim aí por um tempinho, né? São 3 semanas ou é um mês de recesso? Um mês. Acho que é o mês. Um mês? Olha só, hein? Vocês estudam nas férias, gente? Sim. Por Sim, tem favor, até tá? Simu. Isso. Gente, por favor, tá? Não quer dizer que, enfim, tá sem aula que é para você deitar e ficar com a bunda para cima o dia inteiro. Só a Tudo bem? primeira semana, né? É, enfim, gente, aí cada um tem a sua consciência, né? Mas é só aquele recado, né? Você é um nerd super zoado se você estuda nas férias? Não. Não sei se vocês já tiveram essa impressão que depois de, sei lá, ficar um mês sem estudar, né? Enfim, quando você voltava para a escola, pensando na escola ainda, no ano seguinte parecia que você não sabia fazer nem mais dois mais dois. Eu lembro que até a minha letra ficava esquisita, cara. Tipo, eu tinha desacostumado, né? Então, não preciso nem dizer que vocês vestibulandos não podem ter esse luxo, se dá esse luxo, né? Principalmente quem vai prestar medicina, certo? Outro comentário, né? Vou passar uma tarefinha porreta, né? E os gabaritos depois para vocês, para a gente encerrar com chave de ouro esse semestre, né? Então, muita calma nessa hora, né? Vou precisar ir pegar a tarde agora para dar uma olhada nesses exercícios, tá bom? Fala, Lei. Ô, professor, o senhor tem alguma lista de exercícios já pronta mesmo, sobre os temas que o senhor deu, assim, tipo, com exercícios bons para treinar e revisar, sabe? Não tenho, mas é uma ótima ideia. Eu posso fazer uma lista para vocês, tá bom? Então, Vou obrigada. pegar lá na minha plataforma e vou fazer uma listona com tudo que a gente viu até agora, tá bom? Para Tá vocês bom. revisarem nas férias. Obrigada, Boa professor. ideia. De nada, querida. Pro, a Isa tá perguntando algo no chat. Ah, tá. Isa está perguntando, pode mandar dúvidas nas férias? Depende, Isa. Se mandar todo dia, eu vou te mandar para o inferno. Se mandar algumas, não tem problema não, tá bom? Cara, eu sou um cara que gosta muito do que faz, tá? Esses dias, inclusive, gente, eu falo para todo mundo, né? Não, pode me procurar a hora que você quiser, tal. Mas, cara, tem uma aluna no outro cursinho que ela me procura, meu, toda hora, cara. Então, é uma questão, gente, de bom senso, tudo bem? Eu confio que vocês têm bom senso, porque, enfim, ninguém veio me tirar 5 dúvidas de exercício por dia. Nenhum de vocês. Isso, graças a Deus, não aconteceu aqui no Vetor, tá? Inclusive, é um dos motivos, né? Pelo que parou de ter os grupos aí, enfim, né? Essa treta toda aí, a briga do semestre, né? Mas enfim, gente, podem me mandar sim, eu respondo de boa, cara. Eu sou um cara que gosta muito do que faz. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Tá bom? Agora, bom senso, por favor. Tá bom, Isa? Gente, no mais, foi um prazer esse semestre com vocês. Espero que vocês tenham curtido minhas aulas. Eu curti muito dar aula para a turma de vocês. Eu acho que
virou uma família, assim, ficou muito legal. Inclusive nessa parte de EAD, né? Vocês têm tido um desempenho muito bom, cara. Vocês têm se dedicado demais. Então, queria dizer parabéns de novo para vocês, aí com risco de ser repetitivo, né? E, cara, acho que a gente rendeu muito bem, né? Então, espero que a gente se veja aí em breve, que passe rápido essas férias, mas não tão rápido, certo? A gente se vê em agosto, tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês sabem que estou aí para vocês. Vou Fala, sentir meu falta dos querido. memes. Pois é. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria comentar. Acumulem memes durante as férias, tá? E os memes vocês podem me mandar a hora que você quiser e quando você quiser, tá? Não é que nem dúvida, não. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. Beijo no coração. Tchau, Valeu, Pro. Boas professor. férias. Foi um Falou. prazer. Tchau, Boas professor. férias para Obrigado, hein? vocês. Boas férias. Aproveitem com moderação, hein, gente? Pois é. Moderação é a palavra. Tá bom? Não precisa ser Valeu, o ET professor. ficar estudando as férias inteiras, mas mantenham aí o cérebro ativo, tá bom? Beijo grande. Tamo junto. Tchau, gente. Até Valeu, mais. professor. Obrigado. Tchau. Valeu, valeu. Boas Até férias. mais.